Me deixa te fazer uma pergunta. Você ora, você crê, você faz a sua parte, e mesmo assim, parece que algo está represado. Como se as bênçãos estivessem a caminho, mas chegassem na metade. Como se as portas abrissem um pouco, mas nunca completamente. Como se o tempo de Deus fosse um e o que você está vivendo fosse outro. Eu preciso te dizer algo que a maioria não fala. Às vezes, o atraso não é vontade de Deus, é a operação do inimigo no plano espiritual. Às vezes, é a operação espiritual. Um bloqueio real no mundo invisível, que retém no espiritual o que Deus já liberou no celestial. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Deus ouviu no primeiro dia. A oração de Daniel chegou ao trono no instante em que foi declarada. A resposta saiu do céu no primeiro dia, mas um príncipe espiritual se opôs por 21 dias. O atraso não era de Deus, era guerra espiritual que precisava ser vencida. Era espiritual, era real e foi quebrado. Hoje vamos fazer o mesmo. Vamos quebrar todo atraso espiritual sobre a sua vida, com a autoridade que Jesus mesmo delegou ao crente, o nome acima de todo nome. Comenta: quebre os atrasos da minha vida, Senhor. Curta, se inscreva, envie para seus contatos antes de orar. Preciso que você entenda o que está orando, porque orar sem entender é como usar uma arma sem saber para onde apontar. O que é um atraso espiritual? Um atraso espiritual é quando a provisão de Deus está liberada no plano celestial, mas algo no plano espiritual impede a manifestação no plano físico. Deus prometeu, Deus liberou, Deus enviou, mas no caminho entre o céu e a sua vida existe uma resistência espiritual, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Os principados e potestades operam nos lugares celestiais, entre o trono de Deus e a sua vida. Eles não podem cancelar o que Deus prometeu, mas podem tentar atrasar a manifestação. E a maioria das pessoas não sabe isso, então desistem, achando que Deus não vai responder. Exemplos bíblicos de atrasos espirituais. Daniel orou e a resposta saiu no dia 1, chegou no dia 21. O anjo disse: tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. O atraso foi espiritual, não divino. Abraão, prometido um filho, esperou 25 anos. O atraso foi processo de preparo, mas havia também resistência espiritual na terra prometida. José, sonho de liderança dado por Deus. 13 anos de prisão, traição e abandono antes da manifestação. O atraso foi formação, mas também guerra espiritual. Jesus demorou 30 anos antes do ministério público. E o próprio Jesus foi tentado no deserto antes de começar. O inimigo sempre tenta atrasar o que Deus quer manifestar. Por que Deus permite o atraso? 2 motivos principais. 1. Preparo. Deus usa o processo do atraso para nos preparar para o que vai chegar. José precisava ser preparado para o palácio. O que Deus prepara para você é maior do que você está agora. 2. Guerra. O inimigo usa o atraso como arma de desânimo. Se conseguir fazer você desistir antes da manifestação, ele ganhou sem precisar cancelar a promessa. Hoje, quebramos o atraso e aceleramos o processo com autoridade espiritual, com a palavra de Deus. Antes de declarar guerra, vamos nomear o inimigo. Vamos identificar cada área onde o atraso está operando. Porque o que você nomeia
você tem autoridade sobre. Repete comigo: Senhor Deus, diante de Ti hoje eu identifico e nomeio cada atraso espiritual sobre a minha vida. Eu nomeio o atraso nas minhas finanças, a provisão que deveria ter chegado e não chegou, a oportunidade que passou ao lado sem me alcançar, o recurso que parece sempre insuficiente. Eu nomeio esse atraso e entrego a Ti. Eu nomeio o atraso no meu casamento ou relacionamento, a pessoa que deveria ter chegado e não chegou, o relacionamento que parece não avançar, o casamento que demora a se restaurar. Eu nomeio esse atraso e entrego a Ti. Eu nomeio o atraso na minha carreira e chamado, o sonho que Deus colocou no coração, mas ainda não se realizou, a porta que parece sempre fechada, o reconhecimento que ainda não veio. Eu nomeio esse atraso e entrego a Ti. Eu nomeio o atraso na minha saúde, a cura que parece demorar, o diagnóstico que ainda não mudou, o corpo que ainda não respondeu à oração. Eu nomeio esse atraso e entrego a Ti. Eu nomeio o atraso espiritual na minha família, o filho que ainda não voltou, a restauração que ainda não se manifestou, a unidade que ainda está quebrada. Eu nomeio esse atraso e entrego a Ti. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14, 15. Senhor, eu sei que pediste segundo a Tua vontade. E a Tua vontade é bênção, vida abundante e propósito. Portanto, sei que me ouviste, e sei que tenho as petições que fiz. Agora, quebra cada atraso que impede a manifestação. Em nome de Jesus. Amém. Os atrasos foram nomeados e entregues a Deus. Agora, declaramos guerra sobre cada um deles. Agora, com a autoridade que Jesus delegou. Não a minha autoridade, a dele. Porque o nome de Jesus é o nome acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 10. Todo joelho se dobra, toda força espiritual, todo principado, toda potestade, todo espírito de atraso, ao nome de Jesus se dobram. Repetes comigo com autoridade total. Em nome de Jesus eu quebro. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu exerço a autoridade que me foi delegada e quebro todo atraso espiritual sobre a minha vida agora. Quebro todo espírito de atraso e demora que operou sobre as minhas finanças, que segurou a provisão que Deus enviou, que bloqueou oportunidades antes que chegassem a mim. Quebrado, liberado, em nome de Jesus. Quebro toda fortaleza de atraso sobre o meu casamento, todo espírito que opera contra a restauração, toda influência que mantém paredes entre as pessoas, toda demora na chegada da pessoa certa. Quebrado, liberado, em nome de Jesus. Quebro todo bloqueio sobre o meu chamado e carreira, toda porta fechada por força espiritual, todo teto de vidro colocado pelo inimigo, toda voz que disse que não estava na hora, todo atraso no reconhecimento do que Deus colocou em mim, quebrado, liberado. Em nome de Jesus, quebro todo atraso sobre a minha cura, todo espírito de doença que persiste, toda influência que mantém o corpo doente, todo bloqueio entre a promessa de cura e a manifestação, quebrado, liberado, em nome de Jesus. Quebro todo atraso na restauração da minha família, todo espírito que opera contra o retorno do filho pródigo, toda força que mantém o casamento dividido, todo bloqueio na comunicação familiar, quebrado, liberado, em nome de Jesus. Quebro todo atraso sobre as respostas de oração, o silêncio que o inimigo usa para me fazer desistir, a demora que parece indiferença divina, o intervalo entre o clamor e a manifestação.
quebrado, liberado, em nome de Jesus. Eu irei adiante de ti e farei que os lugares acidentados fiquem planos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45:2. Deus vai adiante de mim, fazendo planos os lugares acidentados, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. O que o inimigo fechou com cadeado de ferro, Deus despedaça antes que eu chegue. Hoje, os atrasos estão quebrados. Em nome de Jesus, amém. Os atrasos foram quebrados com a autoridade de Jesus, irrevogavelmente e para sempre. O que estava represado começa a fluir agora, e nada mais pode segurar esse rio de bênção. Comenta, em nome de Jesus, atrasos quebrados. Curte, compartilha. A quebra geral foi declarada. Agora vamos fundo, área por área, com a palavra específica de Deus para cada atraso. Quebrando atrasos financeiros, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E vede se eu não vos abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós uma bênção tal que dela não haja lugar suficiente para recebê-la. E por causa de vós repreenderei o devorador. Malaquias 3, 10, 11. Senhor, a tua palavra promete a abertura das janelas do céu e promete a repreensão do devorador. Em nome de Jesus, eu repreendo o devorador agora. Todo espírito que devora a provisão antes de chegar à minha vida, repreendido, afastado, sem acesso. Declaro a abertura das janelas do céu sobre minhas finanças, bênçãos que não cabem em recipiente, derramadas, oportunidades de provisão sobrenatural, liberadas. O que Deus já aprovou no céu, manifesta na terra agora. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Em Deuteronômio 28, 12, o seu bom tesouro, aberto sobre a minha vida, a obra das minhas mãos, abençoada, cada projeto, cada trabalho, cada serviço, abençoado pela mão do Senhor. O atraso financeiro está quebrado, em nome de Jesus. Quebrando atrasos nos relacionamentos. E agora, filha minha, não temas. Tudo o que disseres, farei por ti. Porque toda a gente da minha cidade sabe que és mulher virtuosa. Rute 3:11. Rute esperou, Rute foi fiel, Rute encontrou o seu Boaz. A espera de Rute não foi desperdiçada, foi preparação. E quando Deus abriu a porta, foi com alguém que reconheceu o seu valor. Senhor, assim como Rute encontrou o seu lugar, eu declaro que todo atraso nos meus relacionamentos está quebrado. A pessoa que Deus preparou para mim está a caminho. A restauração do casamento que parecia impossível está a caminho. A reconciliação da família que estava dividida está a caminho. Quebro todo o espírito de rejeição que atrasou relacionamentos. Quebro toda mágoa que criou muros. Quebro todo medo de amar que paralisou. O atraso nos relacionamentos está quebrado. Em nome de Jesus, quebrando atrasos no chamado e sonhos, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Ainda que tarde, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3. Certamente virá e não tardará. A visão tem um tempo determinado, e esse tempo é estabelecido por Deus, não pelo inimigo. O inimigo pode tentar atrasar, nunca pode cancelar. Senhor, a visão que colocaste no meu coração ainda está viva, não morreu na espera, não apagou no processo, ainda está viva e está a caminho de se cumprir. Quebro todo espírito de procrastinação sobrenatural. Quebro todo atraso no reconhecimento do meu chamado. Quebro toda porta fechada pela inveja e pelo espírito de competição. O atraso no meu chamado e sonhos está quebrado. O tempo de Deus está sendo acelerado, em nome de Jesus. Quebrando atrasos na cura.
porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara, não que pode sarar, não que considera sarar, que te sara. Identidade e ação ao mesmo tempo. A cura é parte de quem Deus é. Ele não pode negar sua natureza. Em nome de Jesus, quebro todo atraso na minha cura, todo espírito de doença que se entrincheirou, expulso pelo poder do nome de Jesus. Toda operação espiritual que mantém o corpo enfermo, destruída pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro, Jeová Rafa está operando no meu corpo agora. A cura que Deus prometeu está se manifestando. O atraso na minha cura está quebrado. Em nome de Jesus, amém. 4 áreas com quebra cirúrgica e específica. Cada promessa de Deus declarada contra cada atraso. Comenta, atrasos quebrados em cada área. Curte, se inscreve. Às vezes o atraso na sua vida não começou com você. Começou gerações atrás. O avô que nunca conseguiu prosperar. O pai que sempre ficou na beira do sucesso, mas nunca chegou. A mãe que sempre adoeceu no momento de crescer. O padrão de relacionamentos que nunca funcionam. Isso pode ser maldição geracional de atraso. Um padrão espiritual passado de geração em geração, que repete o mesmo ciclo em cada filho. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Êxodo 25. A iniquidade dos pais pode operar nos filhos. Origem não precisa, porque o versículo seguinte diz, e que uso de misericórdia para com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 26. Misericórdia para milhares. A maldição opera até a 3ª e 4ª geração. A bênção opera até 1000 gerações. A bênção é infinitamente mais poderosa que a maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição. Toda maldição geracional, incluindo as de atraso, foram colocadas em Jesus na cruz. Ele se fez maldição por nós, para que possamos receber a bênção de Abraão. Repetes comigo. Em nome de Jesus Cristo, eu corto toda maldição geracional de atraso sobre a minha linhagem. Todo padrão de pobreza que se repete de geração em geração, cortado pelo sangue de Jesus. Não passa mais por mim. Não chega nos meus filhos. A corrente foi partida. Todo padrão de fracasso repetitivo, o que sempre chegou na beira e não atravessou, cortado pelo sangue de Jesus. Em mim, o padrão muda. A partir de mim, nova história começa. Todo padrão de doença recorrente na família, cortado pelo sangue de Jesus. Pelas pisaduras de Jesus, fui sarado. E meus filhos depois de mim, sarados. Todo padrão de relacionamentos que não funcionam, cortado pelo sangue de Jesus. Eu recebo relacionamentos saudáveis. E minha linhagem herda relacionamentos abençoados, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que nós recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas 3:14. A bênção de Abraão é minha, por Jesus Cristo, mediante a fé. A maldição ficou na cruz, a bênção flui sobre mim e sobre minha linhagem. Toda maldição geracional de atraso, cortada. Toda bênção geracional, liberada. Em nome de Jesus. Amém. A maldição geracional foi cortada. A bênção de Abraão está fluindo sobre a linhagem. Comenta, maldições geracionais cortadas. Nova história começa. Quebramos o atraso. Agora, libertamos o que estava retido. Há uma diferença entre quebrar o bloqueio e declarar o fluxo. Não basta remover o obstáculo, é preciso declarar o que vai fluir no lugar. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pelo besouro e pela lagarta, o meu grande exército que enviei entre vós. Joel
2:25. Restituir-vos-ei. Deus, não apenas para o gafanhoto, ele restitui os anos que o gafanhoto consumiu, não recupera parte, restitui, devolve com juros os anos perdidos. Repetes comigo com fé e expectativa: Senhor, os atrasos foram quebrados. Agora eu declaro a liberação do que estava retido. Libero o fluxo das finanças que estavam represadas, o dinheiro que o gafanhoto comeu, restituído, as oportunidades que passaram, compensadas, o tempo perdido na espera, redimido. A provisão de Deus flui sobre a minha vida agora. Libero o fluxo de cura que estava bloqueado, a saúde que estava represada, fluindo, a restauração que estava travada, manifestando. O corpo está respondendo à oração agora. Libero o fluxo de restauração nos relacionamentos. O amor que estava congelado, descongelando. A comunicação que estava quebrada, restaurando. O coração que estava fechado, abrindo. Libero o fluxo do cumprimento do meu chamado. Os sonhos que estavam represados, fluindo. As portas que estavam fechadas, abrindo. O reconhecimento que estava atrasado, chegando. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifador, e o que pisa as uvas alcançará o que lança a semente. Amós 9:13. Dias de aceleração estão chegando. O que levaria anos, Deus comprime em meses. O que levaria meses, Deus comprime em dias. A colheita chegará antes que a semeadura termine. Deus vai acelerar o que o inimigo atrasou, em nome de Jesus. Amém. O que estava retido está sendo libertado. O que estava represado está começando a fluir. Comenta: o que estava retido está sendo liberado. Curte, compartilha. Depois de quebrar o atraso e liberar o que estava retido, vem a parte que mais anima. Deus não apenas compensa o tempo perdido, ele acelera. O que o inimigo levou anos para atrasar, Deus pode reverter em semanas. O que o inimigo usou décadas para bloquear, Deus pode desbloquear numa noite. O menor se tornará 1000, e o menor, uma nação forte. Eu, o Senhor, farei isso imediatamente em seu tempo. Isaías 60:22. Imediatamente em seu tempo. Quando o tempo de Deus chega, não é gradual, é imediato. O menor se torna 1000. O que parecia insignificante explode em grandeza. E o tempo de Deus pode ser agora. Porque você quebrou o atraso, você liberou o fluxo e agora declara a aceleração. Senhor, eu declaro aceleração sobrenatural sobre a minha vida. Que o que levou anos de atraso seja compensado com velocidade que só tu podes dar. Acelera a provisão financeira. Que em meses eu veja o que esperava em anos. Que a acumulação que o gafanhoto destruiu seja restaurada com juros de Deus. Acelera a restauração da saúde. Que o corpo responda mais rápido do que os médicos esperam. Que a cura que deveria levar tempo aconteça no tempo de Deus, que é acelerado. Acelera o cumprimento do meu chamado. Que os anos de preparo se manifestem agora. Que o que foi semeado em lágrimas seja colhido em alegria e velocidade. Os que semeiam com lágrimas ceifarão com júbilo. Aquele que sai chorando, levando a semente que vai semear, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, 5, 6. Eu voltarei com alegria trazendo os feixes, as lágrimas da espera, virando a alegria da colheita. O choro da semeadura virando o júbilo da ceifa. Porque Deus não deixa a semente boa apodrecer. Ela germina, ela cresce, ela produz fruto. E a colheita chegará com aceleração divina. Em nome de Jesus, amém. A aceleração foi declarada. O que o inimigo atrasou, Deus vai compensar. Daniel orou. A resposta saiu no céu. Mas um príncipe espiritual se opôs 21 dias. E quando o anjo Miguel veio, o bloqueio foi quebrado. Hoje, pela autoridade do nome de Jesus, vamos confrontar cada príncipe espiritual que opera atraso.
Eis que vos dou poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Poder sobre toda a força do inimigo, não apenas sobre os ataques visíveis, sobre toda a força, incluindo os que operam atraso. Repetes comigo com autoridade máxima. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me dirijo agora a toda a força espiritual que opera atraso sobre a minha vida. Todo príncipe espiritual sobre as finanças, que reteve provisão que Deus enviou, que desviou oportunidades, que operou contra a minha prosperidade. Eu te ordeno, afasta-te, em nome de Jesus. O sangue de Jesus cancela toda a tua autoridade sobre minha vida. Todo príncipe espiritual sobre o meu chamado, que fechou portas, que bloqueou reconhecimento, que operou contra o cumprimento do que Deus plantou em mim. Eu te ordeno, afasta-te, em nome de Jesus. O plano de Deus para a minha vida não pode ser cancelado por você. Todo espírito de Leviatã que opera torção e atraso, que distorce comunicações, que cria mal-entendidos, que usa o orgulho para manter divisão, quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Todo espírito de Pitão que opera pressão e opressão, que aperta a situação para tirar o fôlego, que comprime as finanças, que sufoca o chamado antes de florescer, destruído pelo fogo do Espírito Santo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Eu venço pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Declaro, o sangue de Jesus cobre cada área da minha vida. Nenhum atraso, bloqueio ou operação espiritual resiste ao sangue do Cordeiro. A vitória é garantida. O atraso está quebrado. Em nome de Jesus, amém. A guerra espiritual foi declarada com autoridade. Os príncipes espirituais do atraso foram confrontados. O sangue de Jesus é a sentença final. Comenta, venci pelo sangue do Cordeiro. Curte, compartilha. Após declarar toda essa guerra, pode ser que você ainda não veja a manifestação imediata. Isso não significa que a oração não funcionou. Significa que você está no processo. Significa que você está no espaço entre o clamor e a resposta. O mesmo espaço em que Daniel ficou 21 dias. O mesmo espaço em que Abraão ficou 25 anos. O mesmo espaço em que José ficou 13 anos. E a pergunta é, como você fica de pé nesse espaço? Abraão, contra toda esperança, creu com esperança e não fraquejou na fé, nem vacilou por incredulidade quanto à promessa de Deus, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:18-20. Contra toda a esperança, creu com esperança. Quando a circunstância gritava impossível, a fé de Abraão sussurrava, Deus pode. Ele não vacilou, não fraquejou, não desistiu, se fortaleceu na fé, e isso glorificava a Deus. Repetes comigo, a oração da fé que espera, Senhor, enquanto a manifestação não chega, eu escolho crer, não pelo que vejo, pelo que a palavra diz, não pelo que sinto, pelo que tu és, não pela circunstância, pela promessa. Como Abraão, eu creio contra toda esperança. Como Daniel, eu sei que a resposta saiu desde o primeiro dia. Como José, eu sei que o atraso não cancelou o sonho. Eu me fortalecerei na fé enquanto espero, não enfraquecendo na incredulidade, mas crescendo na certeza de que tu és fiel. E enquanto espero, louvarei, porque o louvor na espera confunde o inimigo. Porque quem louva enquanto espera, não está esperando a circunstância mudar para adorar. Está adorando quem Deus é, independente da circunstância. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é a prova do que não se vê. Não estou esperando ver para crer. Estou crendo, e isso já é prova da manifestação.
A fé age como se já tivesse recebido, porque no plano espiritual já recebi. Então, enquanto espero, ajo como vencedor, falo como vencedor, planejo como vencedor, me preparo para o que ainda não vi. Porque a fé prepara espaço para o que está chegando. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Ainda que tarde, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3. Certamente virá. Essa é a garantia de Deus sobre a promessa. Não talvez venha, não pode ser que chegue, certamente virá, e enquanto não chega, eu espero, com fé firme, com louvor constante, com paz profunda, porque fiel é o que prometeu. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Eu espero no Senhor, com bom ânimo, com coração fortalecido, com a certeza de que o que Ele prometeu, Ele cumpre. Em nome de Jesus. Amém. A fé na espera foi declarada. O coração está fortalecido enquanto aguarda a manifestação. A dor mais profunda de quem viveu atraso não é a bênção que não chegou, é o tempo que passou enquanto esperava. Os anos de juventude que passaram esperando a cura. Os anos de trabalho que passaram sem a promoção. Os anos de solidão esperando o relacionamento certo. Os anos de luta sem ver o fruto. E o inimigo usa o tempo perdido como arma. É tarde demais. Os melhores anos já foram. Você perdeu a janela. Não tem mais como. O que passou não volta. A palavra de Deus diz outra coisa. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pelo besouro e pela lagarta, o meu grande exército que enviei entre vós. E comereis e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas convosco. Joel 2:25-26. Restituir-vos-ei os anos. Não vou tentar compensar. Não vou fazer o melhor possível com o que sobrou. Restituirei, decretou Deus. Deus não apenas para o gafanhoto. Ele restitui o que o gafanhoto consumiu. Os anos, o tempo, a oportunidade. Com a palavra restituirei, Deus assume a dívida do atraso e Deus paga com sobreabundância, sempre mais do que o que foi perdido, sempre melhor do que o original. Repetes comigo: Senhor, eu reclamo a tua promessa de restituição. Cada ano que o gafanhoto consumiu, restituído. Os anos de espera financeira, restituídos com abundância. O que deveria ter chegado e não veio, chegando agora com juros de Deus. A provisão represada, fluindo com compensação sobrenatural. Os anos de espera na saúde, restituídos com vitalidade. O corpo que ficou doente quando deveria estar forte, recebendo a restituição da saúde que foi roubada. Os anos de solidão, restituídos com relacionamentos ricos. O tempo que passei sozinho não foi desperdiçado, foi preparação. E a restituição vem com qualidade. Os anos de sonho atrasado, restituídos com cumprimento acelerado. O que levaria mais 10 anos, Deus comprime em 1, porque o Senhor faz maravilhas, e a restituição de Deus é sempre maravilhosa. Em lugar de vossa vergonha, recebereis o dobro. Em lugar da confusão, exultareis com a vossa porção. Pois recebereis na vossa terra o dobro, tereis alegria perpétua. Isaías 61:7, o dobro. Em lugar da vergonha, o dobro. Em lugar da confusão, exultação. A restituição de Deus não é 1 por 1, é 2 por 1. Com alegria perpétua, eu reclamo o dobro agora, em nome de Jesus. Amém. A restituição foi declarada e reclamada. Deus paga o dobro, com alegria perpétua. Você agiu hoje, e a ação de fé tem consequências eternas. Não apenas ouviu, agiu. Nomeou os atrasos, quebrou com autoridade, libertou o que estava retido, declarou aceleração, fez guerra espiritual,
e escolheu ter fé na espera. Isso é o que separa quem recebe de quem apenas ouve. A ação de fé. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Você foi cumpridor hoje, não apenas ouvinte. Pai, olha para essa pessoa que foi obediente, que declarou a tua palavra com fé, que quebrou os atrasos com autoridade, que libertou o que estava retido com a boca, que guerreou espiritualmente e que escolheu ter fé na espera, que a quebra de hoje produza fruto nos próximos dias. Que a pessoa veja com os próprios olhos coisas que estavam paradas começando a se mover. Que portas que estavam fechadas abram. Que conversas que estavam travadas fluam. Que provisão que estava represada chegue. Que cura que estava atrasada se manifeste. Que relacionamento que estava congelado descongele. Que ela veja os anos que o gafanhoto comeu sendo restituídos. Com velocidade que só tu podes dar. Com abundância que transborda. Com a alegria de quem esperou e não foi confundido. E que ao ver a manifestação, ela lembre deste dia em que quebrou os atrasos e dê glória a Deus, porque a vitória não veio pelo seu esforço, veio pelo poder do nome de Jesus. E quando a manifestação chegar, e ela vai chegar, eu vou reconhecer a mão de Deus. Não vou chamar de sorte, não vou chamar de coincidência, vou dizer, foi Deus que ouviu desde o primeiro dia, que enviou a resposta antes que eu terminasse de orar, que combateu o príncipe do atraso por mim, que restituiu o que o gafanhoto comeu e que me deu o dobro, com alegria perpétua. Em nome de Jesus, amém. Envie essa oração para seus contatos. Você tem alguém na lista que está com a vida travada, que sente que as bênçãos de Deus estão retidas, que não sabe que pode quebrar o atraso com autoridade espiritual. Envia este vídeo agora. Você pode ser o instrumento que Deus usa hoje para liberar essa pessoa do ciclo de atraso. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Você orou com fé. Você creu na palavra. Você agiu com autoridade espiritual. Os atrasos foram quebrados pelo nome poderoso de Jesus. A liberação está a caminho, acelerada, abundante, com o dobro que Isaías 61:7 promete. 3 pedidos. Pedido 1. Envia para quem está com a vida travada. Você sabe quem é. Alguém cujas bênçãos parecem represadas, cujas portas parecem sempre fechadas. Envia agora. Esta oração pode ser o que desbloqueia a vida dessa pessoa. Pedido 2. Curte e comenta o atraso que você quebrou hoje. Escreve qual área você declarou quebra. Seu testemunho vai ativar a fé de quem vier depois e ainda está em dúvida. Pedido 3. Se inscreve e ativa o sino. Todo dia tem uma oração poderosa aqui, para que cada dia comece com autoridade espiritual e cada atraso seja confrontado. Para ter esta oração de quebra de atrasos para declarar todo dia, e mais 20 outras orações de guerra espiritual e libertação, baixa agora as 21 orações fortes. Oração para quebrar atrasos espirituais, versão para uso diário. Oração de guerra espiritual contra principados e potestades. Oração para liberar bênçãos retidas, baseada em Malaquias 3. Oração de aceleração sobrenatural, baseada em Amós 9:13. Oração de fé na espera. Para os dias entre o clamor e a resposta. Oração de restituição. Para os anos que o gafanhoto comeu, 21 orações completas para cada tipo de batalha espiritual. Baixe agora as 21 orações fortes. Link na descrição e no comentário. Fixado. Clica agora e quebra os atrasos todos os dias. Eu irei adiante de ti e farei que os lugares acidentados fiquem planos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45:2. Os atrasos foram quebrados pelo nome poderoso de Jesus. Deus vai adiante, fazendo planos os acidentados, quebrando portas de bronze.
A liberação está chegando, imparável, sobrenatural e abundante.